A paz do Senhor a todo o povo, que Deus o abençoe cada vez mais, grandemente. O nosso Deus maravilhoso, digno de toda a honra, toda a glória e todo o louvor. Deus, Ele preparou este momento para falar conosco, para nos abençoar, para nos encher, para nos exortar. Esse é o nosso Deus. E passando aqui mais uma vez, para gravar esta mensagem ao vivo, em nome do Senhor Jesus. Deus é maravilhoso e poderoso. Que Deus abençoe a sua vida, a sua família. Que Deus entre com providência em tudo aquilo que você está precisando, que você está pedindo ao Senhor. E eu creio, em nome de Jesus, que neste momento Deus está te abençoando poderosamente. Pois Deus é bom, misericordioso, bondoso. Deus, as suas misericórdias duram para sempre, e é por isso que nós estamos aqui mais uma vez para poder ouvir a palavra do Senhor. Como nós damos ouvido à palavra de Deus, é só o que Deus quer para poder abençoar as nossas vidas, pois a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra do Senhor. Cada vez que a gente ouve a palavra do Senhor, a gente vai se fortalecendo. A gente pode estar fraco, a gente pode estar passando por lutas, a gente pode estar passando por dificuldades, por humilhação, mas quando a gente dá ouvido à palavra do Senhor, começa a brotar coisas boas do nosso coração. Pois o nosso coração é esta terra e a semente poderosa, maravilhosa, que tem o poder de fazer a mudança, se chama a palavra de Deus. Se chama o Evangelho de Cristo, esta palavra que é viva, que é poderosa e que é o melhor alimento que nós temos no dia a dia. Jesus, ele nos fala que nem só de pão vive o homem, e sim de toda palavra que procede da boca do Senhor. Que Deus o abençoe cada vez mais, em nome do Senhor Jesus Cristo, porque nós temos um objetivo, é de levar e entregar o que Jesus nos entrega, que é a palavra do Senhor, é a mensagem de Deus, que Deus coloca no nosso coração, porque Deus ele fala ao nosso coração, e a palavra nos fala, recebe de graça e de graça dá. Nós estamos aqui a serviço de Jesus Cristo, para que você seja abençoado, para que a sua família, para que as pessoas sejam abençoadas, porque nós temos a certeza que através da palavra de Deus, aonde chega a palavra de Deus, a mensagem que Deus usa homens e mulheres para pregar o Evangelho por toda parte do mundo, aonde chega a palavra de Deus, chega a transformação, chega o renovo, chega a cura, porque Jesus é o mesmo. A palavra nos fala que aonde tem 2 ou 3 reunido falando no nome dele, ele está presente. Então Deus ele está aqui conosco, Deus ele está aqui, Deus ele está aí, Deus está em todos os lugares. Jesus é vivo, Jesus venceu a morte, Jesus ressuscitou, Jesus ele está conosco todos os dias, até a consumação dos séculos, pois Jesus ele nunca nos abandona. E Jesus ele quer a cada dia nos abençoar, mas para isso nós precisamos parar para ouvir a palavra do Senhor. Nós precisamos tirar um tempo para buscar a Deus. Nós precisamos dar um tempo para Deus. Deus ele nos dá tanto tempo. Nós temos um dia, nós temos a noite. Nós temos um dia de 24 horas contando com dia e noite. Então Deus, ele quer que nós dê prioridade. Por isso Jesus nos fala, busca o reino dos céus e o mais que será acrescentado. Nós temos outros afazeres no dia a dia, mas principalmente é dar ouvido ao nosso Deus. E dar ouvido ao nosso Deus como? Dar ouvido à palavra de Deus, se alimentar da palavra do Senhor. Aí nós vamos estar fortalecidos, aí nós vamos estar renovados para poder enfrentar as lutas, as adversidades que vêm na vida de todas as pessoas. Quem é aquele que não passa por luta? Todos passam por luta, todos passam por dificuldade, mas Deus é vivo e é poderoso. E eu creio que nesta noite, Deus ele está entrando na sua casa, Deus ele está entrando nos seus familiares, Ele está visitando a sua vida, Ele está te abençoando no nome do Senhor Jesus, porque Deus é poderoso, digno de toda a honra, toda a glória e todo louvor. Você não chegou aqui por acaso para ouvir esta mensagem, esta palavra, não. Tudo Deus tem um propósito. É o Espírito Santo do Senhor, é quem nos guia, é quem nos coloca ali diante daquela palavra, daquela mensagem, das coisas de Deus. Nós temos que estar ligados nas coisas do alto, porque nós sabemos que tudo que vem às nossas mãos vem de Deus. Deus é maravilhoso e poderoso. Então, meu irmão, é o que nós temos que fazer: busca a Deus de todo o coração. Nós precisamos nos entregar para Deus. Quando a gente aceita o Senhor Jesus Cristo, quando a gente dá ouvido
a palavra de Deus, aí Deus ele começa a trabalhar na nossa vida. Deus ele começa a nos dar direção, porque a verdadeira sabedoria, quem tem é o nosso Deus. A verdadeira sabedoria vem do alto. A sabedoria terrena, ela passa, mas a sabedoria do alto, a cada dia, Deus ele vai nos guiando, nos mostrando o que nós temos que fazer diante de problemas, de dificuldade, diante das lutas que se levantam ao nosso redor. Deus diz o que nós temos que fazer, porque Deus é maravilhoso, digno de toda a honra, toda a glória e todo o poder. Então Deus ele tem nos dado essa missão de pregar o Evangelho, seja nas cidades, seja nos bairros, seja nas ruas, aonde Deus ordena, estaremos lá pregando o Evangelho, porque esta é a missão. Jesus ele desceu aqui até a terra, passou 33 anos, Jesus aqui ele foi humilhado, ele foi pisado, ele foi cuspido, ele foi pregado numa cruz, e assim Deus ele nos chamou e nós vamos passar por luta, nós vamos passar por provação, mas a palavra nos fala que nós somos mais que vencedores em Cristo Jesus. Por quê? Porque Jesus já nos colocou neste caminho, que é Jesus Cristo, este caminho certo, e ele nos fala que se nós permanecer até o fim, seremos salvos, teremos uma vida para sempre com Cristo Jesus na glória, onde não vai haver nem sofrimento, onde não vai haver pranto, onde não vai haver mais morte, onde vai ser só alegria lá na glória, na Nova Jerusalém. Então por isso que independente de qualquer coisa, nós precisamos permanecer firme. Independente de qualquer coisa, nós temos que continuar firme com Jesus. As lutas vêm, as tempestades vêm, mas Jesus, aquele que está conosco, ele é aquele que acalma o vento, é aquele que acalma a tempestade, é aquele que faz a transformação, é aquele que fortalece, é aquele que nos anima. Quando a gente pensa que está fraco, aí a palavra do Senhor fala que aí é que nós estamos fortes em Cristo Jesus, porque a palavra do Senhor nos fala que o poder de Deus se aperfeiçoa na fraqueza. O poder de Deus se aperfeiçoa na fraqueza, porque quanto mais a gente passa pela prova, mas é que a gente quer buscar a Deus, a gente quer sentir o fortalecimento, a gente não quer parar, porque nós precisamos permanecer em Jesus até o fim, porque o melhor que Ele tem para nós não é aqui nessa terra, mas se nós permanecer, com Ele existe a plenitude. Jesus Ele é completo, Jesus Ele é perfeito. Com Jesus nós temos tudo em nome do Senhor Jesus Cristo, e é por isso que nós chegamos aqui nas redes sociais, aqui começa a pregar, e começa a falar, e começa a ouvir a voz de Deus, começa a ser instrumento nas mãos de Deus, porque essa é a missão que Deus tem dado para aqueles que Ele escolheu para pregar o Evangelho. E qual foi aqueles que Ele escolheu para pregar o Evangelho? Toda a igreja, todo o povo, todos nós temos essa missão de pregar o Evangelho, na casa, em casa, no trabalho, nas ruas, na fila do banco, seja lá onde for, todos nós temos essa missão de pregar o Evangelho, porque diz a palavra do Senhor que os tímidos não entram no reino do céu, porque quando a gente conhece a Jesus Cristo, quando a gente conhece o poder da palavra, do Evangelho, nós precisamos semear no coração das pessoas, nós precisamos falar para as pessoas. Muitas das vezes ela não gosta, mas quando a gente fala com carinho, a gente fala com amor, porque Deus ele é amor. Quando a gente vai falando, aquelas pessoas, ela vai absorvendo aquela palavra, aquela semente está sendo plantada no coração daquela pessoa, e assim elas começam a frutificar, assim ela começa a dar ouvido, porque quem faz a transformação é Deus. Quem convence as pessoas é o Espírito Santo, é Deus é quem toca no coração das pessoas. A nossa missão é semear, a nossa missão é plantar. Jesus nos chamou para isso. Todas as pessoas têm a missão de pregar o Evangelho, de pregar a palavra de Deus. Aqueles que Jesus chamou, toda a igreja do Senhor Jesus Cristo tem essa missão. Essa missão não é só do pastor, do obreiro, do diácono. Essa missão não é só daqueles que está ali na frente da obra, que tem um título. Não, esta missão é de toda a igreja de Cristo. Nós precisamos pregar o Evangelho a toda criatura, porque Deus, quando a gente semeia, Deus toca na vida daquelas pessoas. Quem faz as pessoas se converterem a Deus não somos nós. Nós precisamos semear esta palavra. A palavra de Deus já diz em João 6,63 que a palavra do Senhor é Espírito. Então vamos semear este poder, vamos semear a palavra do Senhor, porque o que vai mudar a vida das pessoas não é isso nem aquilo que está aí no mundo. O que muda a vida das pessoas se chama o Evangelho, se chama a palavra de Deus. É isso que muda a vida das pessoas. Por isso Deus ele tem aberto as portas através da internet para que a gente venha pregar a palavra,
para que as pessoas não venham dar desculpa, dizer que não tem alguém para ajudar, dizer que não tem pessoas para poder ir com ele, para poder pregar o evangelho. Jesus, ele está usando as pessoas através das redes sociais. Se você tem um desejo, se você quer semear, semeia nas ruas com panfleto, semeia a palavra do Senhor, vá para as ruas, vá lá no hospital, vá no presídio, vá onde tem as cracolândias, porque a cracolândia da vida está em todos os lugares, as pessoas afundadas, mergulhadas nas trevas, o inimigo assolando, o inimigo pregando o tempo todo, o inimigo não para, ele usa as redes sociais, o inimigo ele usa aí os meios de comunicação para poder destruir as pessoas. Então as pessoas vão se afundando, e nós temos essa missão de pregar o evangelho, de falar de Jesus para outras pessoas, porque a palavra do Senhor nos fala que ele veio para os doentes, ele veio para os necessitados, ele veio para os presos, os que estão presos nas drogas, o que está preso nos remédios, os que estão presos nas enfermidades, o que está preso em coisas ruins, na prostituição, nos caminhos tortuosos. Mas a palavra nos fala que a nossa luta, a luta das pessoas, não é contra a carne nem contra o sangue. Então, meu irmão, não perca a oportunidade, prega o evangelho, como diz através do apóstolo Paulo, seja oportuno ou não, pregue a palavra do Senhor a todas as pessoas, a todas as criaturas, porque Deus é poderoso, maravilhoso. E quando a gente vai entregando, vai despejando o azeite que Deus tem colocado sobre as nossas vidas, Deus ele vai enchendo, porque em 2 Reis capítulo 4 fala a respeito daquela mulher que veio buscar uma bênção financeira ali nos dias do profeta Eliseu, e assim ele mandou procurar vasilhas vazias, o vizinho. Mas ali nós precisamos entender que não é só material, é espiritual também. Tem muitas pessoas vazias, tem vasilhas vazias, tem vasos vazios, tem muitas pessoas necessitando. E você que já tem este azeite, você que já foi chamado por Deus, você que está na igreja, você que é um evangélico, você que visita, então você já tem esse azeite, Jesus tem derramado sobre as nossas vidas. Então quanto mais a gente vai alimentando outras pessoas, quanto mais a gente vai despejando esse azeite, Jesus ele vai nos enchendo cada vez mais. Então não perca a oportunidade, busca o Senhor, porque é assim que nós vamos conseguir receber as maravilhas do Senhor, é assim que nós vamos nos preencher, é assim que Deus vai nos deixar transbordando. É quando a gente vai entregando o azeite que Jesus tem colocado na nossa vida. E o que é o azeite? O azeite representa o Espírito de Deus, o azeite representa o Espírito Santo do Senhor. Então nós temos que mais que entregando, que ir abençoando, para que as pessoas venham sentir o poder de Deus, para que as pessoas venham ser alcançadas pela palavra, pela pregação do Evangelho. Então não perca tempo, meu irmão, minha irmã, abençoa outras pessoas em nome de Jesus. Vamos pregar o Evangelho em todos os lugares, aonde você for. Você diz, não, eu não tenho tempo de pregar o Evangelho. Todos têm tempo, aonde a gente vai tem pessoas, aonde a gente está tem pessoas. Então nós precisamos, Jesus, ele veio aqui, deu a vida pelas pessoas. Deus amou as pessoas de tal maneira, este mundo é as pessoas, Deus amou as pessoas de tal maneira, ele nos amou primeiro, ele deu a vida por nós. Então não perca tempo, não perca oportunidade, não fica botando desculpa que você não tem tempo de pregar o Evangelho, porque todos os lugares que nós vamos, tem pessoas necessitadas, tem pessoas sofrendo, e estão vazias, e nós precisamos derramar esse azeite. Quando a gente coloca esse azeite, derrama, compartilha, recebe de graça e de graça dá. Isso é o entendimento, é os mistérios, é a palavra, é o entendimento, é o que Deus, a mensagem que Deus coloca no nosso coração, é a palavra do Senhor. Quando nós se entrega a outras pessoas, Deus ele vai nos enchendo, e a gente vai vir a transbordar em nome do Senhor Jesus Cristo. Deus é maravilhoso, então não vamos perder tempo. Enquanto a vida, não vamos parar. Enquanto a vida, a oportunidade. Se as pessoas, ela está viva, eu costumo dizer para as pessoas, mesmo ela estando jogada nos vícios, nas drogas, nas ruas, doente, eu costumo dizer para ela, você, meu irmão, ainda está vivo, você, minha irmã, ainda está viva, a chance está nas suas mãos, a oportunidade está nas suas mãos. Jesus pode mudar a sua vida agora, Jesus pode transformar, pode te dar a saúde de volta, Jesus pode renovar, Jesus ele ressuscita até mortos. Eu costumo dizer para as pessoas isso. Por quê? Porque onde nós vai, se a pessoa está viva, ela está com toda a oportunidade na mão, não importa de que meio que ela esteja vivendo, o que é que elas estejam passando, aonde é que elas estão. Jesus veio para as pessoas presas, perdidas, para pessoas que se encontram doentes. Jesus ele veio para todas as pessoas, mas Jesus, principalmente, Jesus quer socorrer aqueles que estão destruídos, aqueles que estão afundados, e na lama, no caminho errado, na prostituição,
sendo ali assolado pelo inimigo, mas nós precisamos ser esse instrumento nessa terra para poder essas pessoas sentir o poder de Deus. Então, é para isso que Deus, Ele tem nos chamado. Então, não vamos colocar desculpa que não tem tempo. Todos nós temos tempo, porque todo lugar tem pessoas, e pessoas necessitadas. Onde nós vamos, nós vemos pessoas clamando, que está sofrendo com uma depressão, com enfermidade, com filho nas drogas, com parentes nas drogas, e nós precisamos lançar a palavra e falar de Jesus, porque o nome de Jesus tem poder. Deus nunca mudou, Deus nunca milagre acontecer na vida das pessoas. Jesus é o mesmo que faz milagre. Jesus não mudou, Ele faz sempre Ele faz milagre nas nossas vidas. Eu costumo dizer que quando a gente amanhece, é mais um milagre que acontece nas nossas vidas. Então, por quê? Porque o Espírito Santo tem colocado no meu coração neste momento estas palavras. Sabe por quê? Porque todos pedem sabedoria, todos pedem entendimento, todos pedem discernimento. Mas para que isso aconteça, nós precisamos estar fazendo o que Jesus nos ordena a cada dia e a cada momento. Todos os dias, toda hora é a oportunidade de nós semear, de nós pregar e nós ser cheio do Espírito Santo, e nós está transbordando, não está ali como aquelas virgens, as nécias, que voltou que o azeite acabou, que elas foram comprar, e quando chegou às 5 prudentes já tinha entrado. Nós precisamos estar transbordando, porque a volta de Jesus é muito clara, os sinais estão aí por todos os lados. Nós precisamos estar cheio, para quando Jesus voltar, a gente subir, e a gente também não ter escondido os talentos, a gente ter botado ele para multiplicar, que é os dons, que é o chamado que Deus tem para com todas as pessoas. Não podemos dizer que é só a função do bispo, do pastor, do apóstolo, do obreiro. Não, essa função é de todas as pessoas. Uns Deus dá mais talento, outros Deus dá menos talento, mas todos têm que trabalhar para que seja multiplicado, para que a alma seja ganha para o reino de Deus, porque esse é o nosso trabalho, e esta é a nossa missão, e nós não podemos parar nem por isso, nem por aquilo, e nem botar culpa nem A, nem B, nem C, porque a oportunidade é hoje. Você está vivo, meu irmão, minha irmã, a senhora está viva, você está viva, que Deus o abençoe. Jesus nos dá um recado: levanta e anda. E onde é que está esse recado? Está na palavra do Senhor. Levanta e anda, porque Deus quer usar você, meu irmão e minha irmã, para poder operar milagre nessa terra, para ser instrumento poderoso no nome do Senhor Jesus Cristo. E é por isso que Jesus fala conosco nesta noite, em nome de Jesus. Mas depois você vai ouvir essa mensagem à noite, amanhã, à tarde, à madrugada. A hora que você ouvir essa mensagem, Deus está tocando na tua vida e está te dando uma injeção de ânimo, está derramando este azeite na tua vida, para que você vá derramar na vida de outras pessoas, para que pessoas sejam alcançadas pelo poder de Deus nessa terra, porque Jesus nos trouxe a fé, e através da fé os milagres acontecem no nome de Jesus. Deus, Ele é poderoso, Deus, Ele é maravilhoso, digno de toda a honra, toda a glória e todo louvor. Deus, Ele é maravilhoso. Então, como tem um título dessa mensagem, o título dessa mensagem diz assim, você que está acompanhando, já viu que está escrito assim: quer sabedoria? Obedece ao Senhor Jesus Cristo. Porque todos querem sabedoria. Todos querem sabedoria. Obedece ao Senhor Jesus Cristo e Ele te enche de sabedoria. Ele nos enche de sabedoria. E como diz esta palavra, como diz esta mensagem que Deus colocou no meu coração, que está no livro de Provérbios. Provérbios capítulo 3. Provérbios capítulo 3 diz assim, tem um título que diz assim: exortações da sabedoria a obedecer ao Senhor. E no versículo 1 diz assim: filho meu, não te esqueça dos meus ensinos. Filho meu, não te esqueça dos meus ensinos, e o teu coração guarda os meus mandamentos. E o teu coração guarda os meus mandamentos. Porque eles, os mandamentos do Senhor, aumentarão os teus dias e te acrescentarão anos de vida e paz.
Glorificado e exaltado para todos sempre seja o nome do Senhor Jesus Cristo, porque a palavra nos fala aqui em Provérbios capítulo 3, melhor dizendo, capítulo 3, versículo 1 e 2, fala que nós temos que guardar os ensinamentos de Deus. Aqui escrito pelo rei mais sábio que a terra já viu, Salomão. Mas quem deixou essa mensagem para nós, essa mensagem não veio de Salomão. Nós temos que entender que a palavra do Senhor que está escrita, ela foi os homens, saiu da boca daqueles homens, está escrita, mas não saiu propriamente daqueles homens. A palavra não era deles, a palavra é do Senhor. Porque onde Jesus nos fala que nem só de pão vive o homem, mas de toda a palavra que procede da boca do Senhor, os homens eram apenas os instrumentos. Eu não posso dizer que foi Salomão que estava nos ensinando, porque se fosse propriamente de Salomão, ela não estava escrita aqui como a palavra de Deus para nós. Essa palavra vem do Senhor. Quando fala, filho meu, não te esqueças dos meus ensinos, os ensinamentos de Deus, a palavra do Senhor. Não esqueça dos ensinamentos. Quando fala dos guarde os meus mandamentos, nós precisamos guardar os mandamentos do Senhor. E que mandamento do Senhor? O que é que Jesus ordena? O que é que Jesus nos ordena? O que é que Jesus nos ensina? O que é que Jesus, a cada dia, Ele quer que todos nós, sem exceção a todos, precisamos obedecer a palavra do Senhor. A palavra é para todos. Porém, uns se esforça e outros não. Porque nenhum de nós consegue viver a palavra do Senhor de fora a fora. Só quem conseguiu viver ali a palavra do Senhor de fora a fora e obedecer em tudo, foi só Jesus Cristo nessa terra. Um que veio a esta terra e conseguiu fazer 100%, Jesus Cristo, Ele é 100%. Mas nós seres humanos não vamos conseguir fazer 100%, ser perfeito. A vontade de Deus é que nós sejamos perfeitos, diz a palavra do Senhor. Mas nós não conseguimos. Mas para isso, nós precisamos guardar os ensinamentos do Senhor. E a cada dia, a cada momento, Deus nos fala de uma forma diferente. Então, por isso que está assim: filho meu, não te esqueça dos meus ensinos, e o teu coração guarda os meus mandamentos. Quando a gente obedece, a resposta do Senhor, a Bíblia era muito clara. A Bíblia é o ensinamento perfeito da palavra do Senhor. Por isso, quando nós lemos a palavra e a gente se esforça para obedecer ela, para botar em prática no dia a dia, a gente fica firmado na rocha, como diz o Senhor Jesus Cristo. Quando a gente ouve, ele conta uma parábola da casa firmada na rocha e na areia. E ele dá explicação naquela parábola que o que ouve a palavra do Senhor e coloca em prática no dia a dia, ele está fazendo a sua vida na rocha. Ele está sendo afirmado em Jesus. Ele está sendo assegurado por Jesus. Ele está afirmado em nome de Jesus, quando a gente se esforça para obedecer a palavra do Senhor. Então, quando a gente obedece o que Jesus nos ensina, e o que Jesus nos ensina é o quê? Jesus nos ensina a nós amar, Jesus ensina a nós perdoar, Jesus ensina a gente suportar uns aos outros, Jesus nos ensina a gente viver na graça. E o que é viver na graça é suportar, por mais que tenha afronta, por mais que tenha humilhação, por mais que tenha dificuldade, por mais que envolva pessoas, por mais que pessoas apedrejem, por mais que a pessoa não goste, por mais que a pessoa não te trate bem, por mais que a pessoa te odeie, Jesus, ele quer que a gente ame, Jesus, ele quer que a gente perdoa, Jesus, ele quer que a gente tenha amor. Isso é viver na graça, isso é receber de graça, isso é dar de graça, é nós receber a palavra do Senhor, é nós suportar as afrontas, as adversidades do dia a dia, é nós estar sempre perdoando, porque a nossa luta não é contra as pessoas, o inimigo está colocando umas pessoas contra as outras, e infelizmente, pessoas que conhecem a palavra, pessoas que já conhecem o Evangelho, pessoas que já foram chamadas por Cristo, ela bate de frente com as pessoas, ela quer descontar o mal com o mal. Aí não está os ensinamentos de Jesus, aí não está a graça de Jesus. Por isso Jesus nos ensina para nós guardar no nosso coração a palavra dele, porque só assim é que nós vamos receber a sabedoria do Senhor.
Só assim nós vamos receber a sabedoria do Senhor. Nós só recebemos a sabedoria do Senhor quando nós estamos nos esforçando para colocar em prática o que Jesus nos ensina. Esse é os mandamentos do Senhor. Isso é que Jesus nos ordena. Isso é que é receber poder. Isso é que é ser cheio do Espírito Santo. Quando a gente se esforça, naturalmente Deus ele vai te encher. Você vai profetizar. Você vai ser homem de Deus, mulher de Deus. Aonde você chega, você vai dar bom testemunho. Pessoa vai se aproximar. Pessoa vai querer fazer amizade com você, irmão e irmã. Aonde você chega, pessoas vão dizer: ali chegou um homem de Deus, ali chegou uma mulher de Deus. Isso é para todos nós nesta terra. Mas para isso, nós precisamos guardar os ensinamentos do Senhor, ou seja, guardar e nós praticar. Quando Jesus fala dar ouvido, é nós obedecer a palavra do Senhor. É nós se esforçar para pôr em prática. Quando nós pôr em prática, normalmente, naturalmente, as bênçãos, a sabedoria, ela vem sobre as nossas vidas. E como nós vamos entender nesta mensagem, a sabedoria não tem dinheiro na terra que pague. Ela vale mais do que ouro fino, refinado. Como nos ensina toda a palavra de Deus, que a sabedoria, ela vale mais, não tem dinheiro que possa comprar a sabedoria do Senhor. A sabedoria que vem do alto. Então, é a forma que Deus preparou para falar conosco e para a gente ser cheio do Espírito Santo do Senhor, cheio da sabedoria do Senhor. Aí Deus vai colocar projeto no nosso coração e aí a gente vai executar e tudo dá certo. Sabe por quê? Porque Deus é quem faz dar certo. Quando a gente está se esforçando para obedecer os mandamentos de Jesus, o que Jesus nos ensina. Então, nós poderíamos muito bem ficar só nesses 2 versículos, porque fala no primeiro, que se nós não esquecer dos ensinamentos de Deus, os ensinamentos de Deus estão ao alcance de todas as pessoas, é a palavra, é a Bíblia Sagrada, é a palavra de Deus. Por isso nós precisamos buscar esse alimento, por isso nós precisamos meditar nesta palavra de dia e de noite, como diz a palavra do Senhor. Por isso nós precisamos nos alimentar. E aí, quando a gente guarda os ensinamentos no coração, quando a gente vive para praticar, a resposta está no versículo 2. Diz assim, ó: porque eles aumentarão os teus dias e te acrescentarão anos de vida e paz. Quando a gente obedece, acrescenta-se nas nossas vidas, naturalmente, anos de vida, os nossos dias, aumenta os nossos dias, nós vamos ter longevidade, como diz a palavra, e paz. Por que paz? Como viver em paz? Aí a pessoa muitas das vezes pode me perguntar: mas pastor, como é que a gente vai viver anos de paz na tribulação que nós estamos vivendo nos últimos tempos? Como nós vamos viver anos nesses últimos dias, como sempre a gente tem visto? E nesses últimos dias a gente está vendo a tribulação, coronavírus, pessoas aparecendo e tocando terror em lugares, em muitos lugares, pessoas tocando terror, em todas as partes do mundo, guerra e tantas coisas. Como nós vamos viver em paz? Nós vivemos em paz quando a gente está se esforçando para obedecer o que Jesus nos ensina. Nós podemos estar no meio da guerra, nós podemos estar no meio do confronto, nós podemos, porque se nós observar, nós vivemos em guerra, em luta, constantemente, espiritualmente falando. A gente passa por batalha dentro da família, passa por batalhas, por lutas pesadas no trabalho, lutas pesadas nas filas. A gente vê as pessoas brigando nas filas, a gente vê as pessoas brigando nas suas casas entre os seus familiares, a gente vê as pessoas se afrontando o tempo todo. Então, nós sempre vamos passar por essas afrontas e pelas guerras. Mas se nós estamos obedecendo o que Jesus nos ensina, nós vamos viver em paz. Nós vamos estar naquele meio ali, mas não para poder atiçar mais, aumentar mais aquele fogo, aumentar mais aquela guerra, mas nós vamos estar ali como mediador do Senhor. Nós vamos estar ali como sal, como luz. Nós vamos estar ali para poder apaziguar aquela situação. Nós vamos estar ali como instrumento nas mãos do Senhor. Nós vamos estar ali para profetizar no nome de Jesus. Nós vamos estar ali
para poder orar, abrir a boca e lançar aquele mal por terra em nome de Jesus, e aquela luta parar. Sabe por quê? Porque a luta não é contra as pessoas, não. O inimigo está colocando pessoas contra as outras. Por isso, nós precisamos estar guardando a palavra do Senhor. Aí a gente vai ter anos de vida e paz, porque naquele meio nós não vamos fazer guerra também, mas nós vamos levar a paz, nós vamos fazer o que Jesus nos ordena. Nós precisamos ser instrumento para a paz e guarda dentro da nossa casa, no trabalho, aonde quer que Deus manda o homem e a mulher, quando ele está com a sabedoria do Senhor, quando ele está cheio do Espírito Santo, ele chega ali e a guerra, a luta, aquela batalha, ela começa a cessar. Ela começa a cessar porque a pessoa ela vai ali usar autoridade no nome de Jesus. Ela vai entender que ali está o mal, ali está o maligno, ali está os espíritos mal para destruir aquelas famílias, aquelas pessoas, porque esse é o projeto de Satanás. Está escrito, nós sabemos que está escrito. Jesus fala que ele está escrito que ele veio para matar, roubar e destruir. Então naquele meio você precisa ser um instrumento nas mãos do Senhor, não importa onde é que seja. Você precisa ser um instrumento na mão do Senhor para poder determinar, usar a autoridade que Jesus tem colocado nas nossas vidas, e em nome de Jesus, aquela luta, aquela batalha, ela cessar, ela parar. Nós precisamos ser esse instrumento. Para isso, nós precisamos estar cheio do Espírito Santo do Senhor. Para isso, nós precisamos ter a sabedoria do Senhor, para saber lidar com cada situação que vai acontecendo no nosso dia a dia, em nome de Jesus. Então, por isso a palavra nos diz, quando nós se esforça para não esquecer, para guardar no coração os ensinamentos, os mandamentos do Senhor, é a palavra do Senhor. Aqui não é a palavra do homem, aqui não é a palavra do pastor Ivanilton, aqui é a palavra de Deus, onde diz no versículo 2, essa promessa aqui é para se cumprir na nossa vida hoje, a todo momento, aqui, porque eles, ou seja, os mandamentos, os ensinamentos de Deus, da palavra de Jesus, porque eles aumentarão os teus dias e te acrescentarão anos de vida e paz. Aqui não é a palavra do homem. Aqui o homem foi usado. Foi Salomão, através de Salomão que foi escrito. Mas essa palavra aqui é de Deus. Essa palavra aqui vem do Senhor. Essa palavra aqui é para nossas vidas. Essa palavra aqui ela se cumpre. Mas quando é que essa palavra vai se cumprir nas nossas vidas? Na sua vida, na minha vida, nas nossas vidas. Quando é que essa palavra vai se cumprir? Quando na vida de cada pessoa. Quando a gente obedece o que Jesus nos ensina. Não se esqueça, guarda no coração, pratica a palavra do Senhor, porque guarda no teu coração os mandamentos de Deus. Nós precisamos guardar os seus ensinamentos do Senhor. O que Jesus nos ensina a cada dia. Por isso, quando a gente obedece a palavra do Senhor, ela naturalmente se cumpre na nossa vida. Que dia? Todos os dias. Isso vai depender de nós. Isso depende de nós. A palavra nos fala que o que é ligado na terra é ligado no céu. Se você está ligando paz, vai ter paz. Nós estamos ligando paz, vai ter paz. Nós precisamos buscar a Deus em espírito e em verdade. Por isso, nós necessitamos, nós somos encarecidos pela sabedoria do Senhor. Só que a sabedoria do Senhor está aí para todos. A sabedoria do Senhor, Jesus já preparou, Jesus já enviou o Consolador, o Espírito Santo. A sabedoria de Deus nas nossas vidas só depende de nós mesmos. Depende de nós mesmos. Jesus ele nos fala que pelos frutos se conhece a árvore. Nós podemos saber muito bem quem é homem de Deus e quem é mulher de Deus, se nós vivemos no Espírito, observando, mas não para julgar, para nós entender, para nós ser instrumento, para nós ser exemplo, para nós ali trazer aquela pessoa a se voltar para Deus de todo o coração, porque muitas das vezes a gente se afasta de Deus, não é por não ir na igreja, não é por não estar ouvindo a palavra, nós se afasta com as nossas atitudes, e não é difícil saber quem é cheio e quem é vazio, não é difícil saber. Mas o que nós precisamos fazer é ser exemplo. Nós precisamos ter boas atitudes diante daquela situação, diante daquele convívio, porque a palavra nos fala que o trigo e o joio andam junto, está junto, e vai ter um dia que só quem pode fazer essa colheita vai ser no grande dia. Jesus vai fazer a colheita. Jesus ele vai fazer a colheita dele. Então, Jesus vai separar. Então, nós precisamos
é ser cheio da sabedoria do Senhor, ser cheio do Espírito Santo do Senhor. Nós precisamos ter sabedoria, mas para ter sabedoria vai depender de nós mesmos. Isso vai depender de nós. Nós precisamos guardar a palavra do Senhor. Nós precisamos nos alimentar. Nós precisamos meditar na palavra do Senhor de dia e de noite. Então, diz assim: mais uma vez, filho meu, não te esqueça dos meus ensinos, e o teu coração guarde os mandamentos do Senhor, porque eles aumentarão os teus dias e te acrescentarão anos de vida e paz. Anos de vida e paz. Esse é o nosso Deus poderoso. Digo-lhe toda a honra, toda a glória e todo louvor. E no versículo 3 diz assim, de Provérbios 3, versículo 3, diz assim: não te desamparem a benignidade e a fidelidade, ata-as ao pescoço, escreve-as na tábua do teu coração, e acharás graça e boa compreensão diante de Deus e dos homens. Quando a gente guarda, quando a gente ata ao pescoço, ou seja, é para a gente estar sempre meditando, é para a gente não se desprender dos ensinamentos de Jesus, é para a gente estar ligado nos ensinamentos de Deus, é para a gente estar ali com ela no nosso coração, como diz no versículo 1, não esquecer, guardar no nosso coração os ensinamentos do Senhor. Quando a gente está vivendo dessa forma, o que acontece? A palavra nos fala que nós vamos achar boa compreensão diante de Deus e diante dos homens. Se nós temos vida com Deus, nós podemos viver em paz, tranquilo. Deus acrescenta anos de vida, nós vivemos em paz, nós vivemos a cada dia contente, agradecendo a Deus, porque quando nós estamos se esforçando para obedecer a palavra do Senhor, a gente vive feliz. A gente pode não pode estar cheio de coisas material, ou pode não ter nada, mas a gente é pessoas alegres, a pessoa vai ser uma pessoa feliz. Por quê? Porque a pessoa é grata a Deus por estar mais um dia, por estar com fôlego de vida, por estar com a oportunidade nas mãos, por nós estar ali contemplando essas maravilhas que nós vimos aqui na terra, que é as paisagens, coisas bonitas. Na terra não só vê coisas feias, coisas horríveis, não. Também nós vemos isso, mas nós vemos coisas lindas quando a gente começa a observar o céu, observar a chuva, observar a natureza. Quando a gente começa a observar coisas lindas que Deus coloca no coração do homem para poder ser feito, então a gente começa, ninguém quer partir. A gente vê que por mais que as pessoas passem por dificuldade, passem por enfermidade, passem por problemas, diversidade, tantas coisas, mas a gente vê que as pessoas elas não querem partir, elas não querem morrer, elas querem estar aqui nessa terra contemplando. Então nós precisamos ser gratos a cada dia, agradecer a Deus. Agradecer a Deus pelo fôlego de vida, agradecer a Deus pelo pão de cada dia, agradecer a Deus pelos nossos familiares, agradecer a Deus porque nós estamos aqui, porque a gente vê que muitas pessoas partiram de repente, sem dar tempo de se despedir, sem ter nenhum velório, como foi nesses últimos tempos, na pandemia, mas nós sabemos que aqueles que estão vivos, Deus protegeu, Deus colocou as mãos, Deus ele tem abençoado. Então nós precisamos estar buscando ao Senhor de todo o coração, não reclamando, não murmurando, porque quando a gente começa só a reclamar, só a murmurar, nós estamos sendo ingratos com Deus, com o fôlego de vida, uma oportunidade que está nas nossas mãos a cada dia, a cada momento. Por isso, meu irmão e minha irmã, busca obedecer ao Senhor, porque só assim nós vamos ter a sabedoria do Senhor. E com a sabedoria do Senhor, tudo dá certo. Com a sabedoria do Senhor, as coisas começam a ir, cada coisa para seu lugar. Deus ele coloca tudo no seu devido lugar. E nós somos esse instrumento para que as coisas venham para um lugar, porque Deus coloca projeto. E se aquilo não for dar certo, nós tiver vida com Deus, Deus ele não permite acontecer, porque Ele quer o nosso bem, Ele não quer o nosso mal. Deus é bom, maravilhoso, longânimo, e nós precisamos estar nos esforçando para obedecer a palavra do Senhor. Aí nós vamos achar compreensão diante de Deus e diante dos homens. Se nós temos vida com Deus, nós vamos ser vistos pelas pessoas também nesta terra, em nome do Senhor Jesus Cristo. Meu irmão e minha irmã, que Deus o abençoe cada vez mais, em nome do Senhor Jesus Cristo. E se você sentir no coração de compartilhar com outras pessoas, envia. Se esta mensagem tocou no seu coração, se essa mensagem abençoou a sua vida, a sua família, então
Então, semeie o que é bom, e assim você envia para outras pessoas, porque aonde chegar esta mensagem, esta palavra, chega o poder de Deus curando, libertando, transformando, porque o nosso Deus é vivo, e o homem, o ser humano, ele é só um instrumento nas mãos do Senhor, e quem opera milagres, prodígios, quem faz as coisas acontecer, quem abre porta, quem recupera a saúde das pessoas, quem ressuscita sonhos, esse é o nosso Deus, o nosso Senhor Jesus Cristo que está aqui conosco neste momento. A palavra do Senhor nos fala que onde tem 2 ou 3 ele faz presente. Que Deus o abençoe a sua vida, a sua casa, a sua família, em nome do Senhor Jesus Cristo. Senhor Deus Todo-Poderoso, meu Deus, abençoe esta pessoa que está ouvindo esta mensagem, que seja pela manhã, à noite, à tarde, à madrugada, não importa, Pai. O momento que essa mensagem chegar, que chega o poder, que chega a cura, que chega a libertação, que chega a transformação, que chega o reavivamento, que chega o poder do Senhor, que seja a sabedoria do Senhor, em nome de Jesus, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Que Deus o abençoe, e até o próximo vídeo, a próxima mensagem, em nome de Jesus. Fico todos na paz.